conta, né, de uma operação gigantesca dessa, né, que já chegou ao auge aí de ter quase 20 policiais. Falaram em 400 policiais envolvidos nessa... Não é verdade, não. No dia da execução, sim, é que teve um número maior de policiais. Então, às vezes, estão se considerando que no dia da execução, o fornecimento de 200 policiais estariam, praticamente fariam parte de todo esse trabalho de longo de 4 anos. Não é verdade. Tem que se separar do dia da execução da operação, inclusive os custos de execução é diferente dos custos operacionais no decorrer da operação. Perfeito. Bom, teremos mais informações daqui a pouquinho no Roda Viva com o Protógenes Queiroz. Muito obrigada, Protógenes, aí, pelos seus esclarecimentos. A gente volta a falar contigo ao longo do programa, que nós estamos recebendo perguntas dos internautas. E até o final do programa a gente volta a falar com você. Tá bom? Muito obrigada. A gente está aqui na transmissão participativa do Roda Viva, o Renato Lombardi, que é comentarista do Jornal da Cultura. Renato, eu queria que você nos ajudasse a entender algumas coisas, muitas perguntas sem respostas aí nessa questão da Operação Satyagraha, envolvendo Daniel Dantas, e que isso, na verdade, tem outros antecedentes que lá atrás. Primeiro, 4 anos de investigação, dia 8 de julho é deflagrada a operação. Dantas é preso junto com Naginar, Razupita. 8 dias depois, Protógenes é afastado do caso. Daí descobre-se que agentes da ABIN estavam envolvidos nisso. E daí a própria Polícia Federal começa a investigar a investigação. Existe aí uma confusão de funções das instituições que eu queria que você nos ajudasse um pouquinho a entender. Isso, o que acontece é assim. A investigação começou sendo feita pela Polícia Federal. Quem investiga é a Polícia Federal. Os mandados de prisão e os mandados de busca e apreensão de documentos são expedidos pela Justiça Federal com o pedido da Polícia Federal. Quando o juiz assina o pedido de prisão, quem pede é o delegado. No caso, o Protógenes pediu a prisão daquelas pessoas todas que foram presas. Só que, no decorrer da investigação, se apurou que não foi a Polícia Federal em si, no corpo todo, que investigou isso, e sim o pessoal da ABIN. E por quê? A investigação começou quando o diretor da Polícia Federal era o Paulo Lacerda, que foi para a ABIN. Paulo Lacerda é um delegado da Polícia Federal, aposentado, que fez carreira na Polícia Federal muito longa, virou superintendente, virou diretor-geral, na época do Fernando Henrique. E depois o que aconteceu? Ele aposentou-se, e mesmo aposentado ele continuou no cargo. E aí ele foi tirado, no segundo mandato do presidente Lula, e aí foi embora para a ABIN. E aí o que se entende de tudo isso... O que é a ABIN? Para que serve a ABIN? Ela seria o que era o SNI antigamente, Serviço Nacional de Informações, é a Agência Brasileira de Informações. A ABIN, ela pega todas as informações, ou sigilosas, ou o que vai acontecer, ela se antecipa e comunica à Presidência da República. É um setor de inteligência da Presidência da República. E eles cometeram algum tipo de irregularidade? A APF, Simplesmente a ABIN, ela fez uma investigação paralela. Ela não estava autorizada a investigar. E por que se descobriu isso? Porque uma das pessoas envolvidas na história, que estaria tentando comprar as informações do inquérito da Satyagraha, que chama-se Humberto Brás, ele foi seguido no Rio de Janeiro, e aí ele achou que ia ser sequestrado, achou que era um sequestro. E aí avisou o delegado, um advogado, o Luiz Eduardo Greenhalgh, que foi deputado, que é ligado à cúpula do PT e ligado à Presidência da República, e anotou a placa, dizendo, olha, eu fui seguido, eu não sei o que é, e foram perguntar o que era, e se descobriu que era da ABIN. A ABIN é que estava fazendo toda essa investigação, que não, em tese, ela não é válida. Por isso que existe essa discussão. E quando foi o diretor da ABIN, Paulo Lacerda, foi à CPI do Grampo falar, diz, não, primeiro desconhecia, depois disse que eram 5 pessoas, e hoje são 80 pessoas que trabalharam nessa operação. Então, tudo isso, existe uma briga, entre aspas, jurídica, para se dizer o quê? No fundo, para tentar, um lado, desmoralizar a investigação, o outro lado, tentar provar que tudo que foi feito, em parte, foi feito de maneira irregular e ilegal. Essa é a história. E a gente vai discutir isso bem no Roda Viva hoje, mostrar um pouco isso e querer que o delegado explique isso, né? E que respostas você quer sair da noite de hoje? Não, eu quero que ele diga algumas coisas assim. Sobre a Operação Satyagraha, nós sabemos que esse já foi publicado. O que eu gostaria de saber é exatamente isso, né? Como é que um corpo estranho a uma instituição
que em tese é uma das melhores do Brasil, que é a Polícia Federal, por que ela foi usada? Então o delegado simplesmente ele não acredita na instituição dele. Ele está há 10 anos. E saber o quê? Saber se existem provas realmente para levar o Daniel Dantas para a cadeia. Porque até agora nada. Diz o ministro que esteve aqui na semana passada, que quando o inquérito tem boas provas, as pessoas não são liberadas. Então dá a impressão de que o inquérito que foi mandado com o pedido de prisão preventiva, primeiro temporária, depois preventiva, as provas não são suficientes para manter alguém na cadeia. Bom, mais informações nós teremos daqui a pouquinho no estúdio do Roda Viva. A gente vai interromper as transmissões participativas e, Lombardi, vamos para o estúdio, então voltamos nos intervalos. Obrigada. A gente vai interromper e já voltamos no instante. Olá, liguem o áudio dos bastidores que nós vamos agora ao centro fazer algumas perguntas ao delegado. Daí o senhor fala de acordo com o áudio acima mencionado. Eu entendo a tua preocupação, mas se eu entrar e detalhar, eu posso até sair preso daqui, né? Então, vocês desculpem, eu vou tentar ao máximo atender aí o reclamo de vocês. Então. Isso aqui, viu, delegado? O senhor cita o áudio, mas o áudio não existe aqui. O áudio diz o oposto. O senhor tem toda a liberdade para questionar. Aí apenas parte de um conjunto de áudios. Né? É parte de um conjunto de áudios. Não, mas o senhor escreve conforme áudio acima mencionado. Acima mencionado, mencionado está. Delegado? Sob o ponto de vista policial, em termos de indício, né, primário, para mim é suficiente. Além do conjunto de áudios. Só esses três. Tem outros dois. Delegado? Delegado, nós estamos ao vivo pela internet. Os internautas têm mandado algumas questões. Uma delas se refere justamente a essa questão de jornalistas que se existe uma lista, de fato, resultado das investigações, de jornalistas que acobertaram Daniel Dantas. Sim, existe. Existe uma listagem de jornalistas que foram identificados, né, dentro do material apreendido, dentro do material analisado, e que estão vinculados, né, ao bandido Daniel Dantas. Agora eu não posso detalhar, nominá-los, né, porque eu estaria quebrando o sigilo, mas existe. E essa lista vai ser divulgada em algum momento? Eu espero que o Brasil algum dia conheça a lista, né, desses jornalistas aí que estão financiados, né, pelo banqueiro para manipular, né, as informações, prejudicando todo leitor, né, com informações caluniosas, injuriosas e até mesmo fabricando escândalos que não existem. E uma outra questão, os áudios mencionados nesse relatório preliminar, eles vão ser todos anexados no relatório final? Eles existem mesmo? Sim. Eles já foram anexados, né, todos os áudios já estão dirigidos à Justiça. Evidentemente que houve aí uma transcrição, um filtro desses áudios, mas todo o conjunto de áudios está sob exame do Judiciário e do Ministério Público Federal já. E existe alguma possibilidade do senhor voltar ao comando da Operação Satyagraha? Se assim me for determinado pelos meus superiores, eu voltarei, né, com toda a força e toda a intenção. Vou voltar que o programa vai começar. Bom, houve aí nos bastidores uma discussão entre os jornalistas e o próprio Protógenes. Ele dizendo que não poderia quebrar o sigilo das investigações e não poderia. Bom, nós voltamos no próximo intervalo. Eu vou desligar aqui o áudio dos bastidores. Delegado? Delegado?